Você já se perguntou como é que os grandes players do mercado de varejo alcançam sucesso? Ou qual o segredo para transformar o seu negócio num negócio muito melhor? Como é que a franquia pode ser o caminho para o seu negócio? E o que há de novo no atendimento, no franchise e no mercado atual? Nesse Podvisão a gente desvenda com vocês muitas e muitas coisas. Hoje com um convidado super especialista e super querido. Eu sou Fábio Naduzzi e a cada quinzena a gente traz novidades, convidados que revolucionam o nosso Podvisão. E aí eu te convido para você vir com a gente. Hoje eu tenho a oportunidade e o prazer de trazer a Adi Ribeiro, CEO e fundador da Praxis Business, consultoria especializada em modelos de negócio e desenvolvimento humano para o franchise e varejo. A empresa tem como propósito desenvolver pessoas e organizações para gerar prosperidade nos negócios, com relações cada vez mais produtivas. Especialista em franchise e varejo, com um vasto currículo aqui, mais de 100 mil pessoas treinadas em todo o Brasil e no mundo, conselheiro de administração e consultivo de franqueados, mentor da ABF desde 2018 e autor de livros e artigos sobre franchise. Que honra ter você aqui, Adi Ribeiro. Honra é minha, faltou um dado aí, e tem o Mercadão dos Óculos como cliente da Praxis Business, que é um dos motivos de muito orgulho. Obrigado pelo convite, Podvisão. Espero contribuir aqui, já acompanho a jornada, espero trazer alguns insights e aprender também. Adi, você tem mais de 30 anos de vivência no franchise. Como é que você enxerga essa relação entre franqueados e franqueador ao longo do tempo? Olha, Fábio, é um ponto bem interessante. Eu começo a minha jornada na década de 90 e comecei numa franqueadora que estava iniciando o processo de franqueamento e ela tinha por princípio desenvolver tudo por dentro de casa. E aí eu fui estudar franchise, fui para o exterior, fui para os Estados Unidos, enfim. E na década de 90, eu vou trazer a referência do que eu acho que é o franchising hoje, do que é franchise na década de 90, quando eu comecei, que foi junto com a lei de franquias em 94, que surge a primeira edição da lei de franquias, que é 8955, e hoje nós temos a 13966. Enfim, franchise da década de 90 era um franchising que a gente estudou, os MBAs de franchise dos Estados Unidos diziam assim, é um franchising de trilho. Você tem que seguir o trilho. Uma franqueadora muito consolidada no mundo, um dos grandes cases, falava assim, olha que forte, hein? Vou fazer aqui uma aspas. O meu franqueado não precisa pensar. Ele só tem que seguir o trilho. E era o tal do Business Format Franchising, aquela coisa padronizada, com muito princípio, com muita sustentação, com muita coisa certa. Avançamos aí esses 30 anos e a gente chega, na minha visão, no franchising dos guardrails, né? Dos princípios, do propósito, dos valores. Claro, regras, processos devem seguir. Se eu tenho procedimentos médicos, eu tenho regras que eu preciso seguir, se é uma alimentação, enfim. Então ninguém está dizendo que não tem regras, existe trilho, óbvio, mas é um franchising que tem no poder da ponta, né, uma descentralização, tratando cada vez mais franqueados como empreendedores, como empresários, fazendo-os, estimulando-os a agir como tal, né, mediante um alinhamento de princípio, de propósito, de credo. A tese, de maneira muito resumida, é que não vai dar tempo das franqueadoras ficarem criando todos os processos, regras, manuais, com este mundo em mudança. E o Mercadão dos Óculos tem isso na sua essência. Inovação, novos testes, estamos indo para a China, encontrando novos modelos, o que a moda está pedindo, o que o digital está pedindo, o que o consumidor está pedindo, novos formatos. Se você ficar demorando muito tempo para desenhar e formatar tudo isso de maneira muito regulada, talvez você não tenha tempo de implementar. Então o desafio é como é que a gente cria franqueados cada vez mais engajados em mente, coração e, claro, contrato, né? O contrato faz parte dessa relação para a segurança das duas partes. Exato. E é objeto de lei. Mas como é que eu faço isso de uma maneira mais alinhada? Então, a minha tese é que a gente vai precisar ter franqueados cada vez mais engajados para corrermos mais riscos juntos da inovação. E eu não estou dizendo que é para fazer sem estrutura, mas é entender que tem um novo momento, Fábio. Então, a gente brinca, sai do trilho, vai mais para o guardrail. Bem colocado. E a Praxis Business tem um propósito, que é desenvolver pessoas e organizações para gerar prosperidade. Qual o papel desse propósito no fortalecimento dessa parceria franqueado e franqueadora? Fábio, tem bastante coisa assim de mentalidade fundador, né? Eu tenho sócios, mas tem muita coisa da Praxis Business que tem muito olhar meu e que depois foi se tornando cultura. Claro, os sócios trouxeram coisas muito novas, mas eu comento isso nas palestras. Eu passei muita restrição financeira na infância.
Faltou muito dinheiro, mas sobrou muito carinho, muito amor, muitos princípios, muita regra da minha mãe e do meu pai, muita educação. E eu percebi que aquela restrição, não gostei de vivenciar aquilo. Não curti. Eu sei que ninguém curte, mas eu ambicionei uma coisa melhor. E aí, quando eu olho para trás e vejo que eu vivo no e do franchise há um pouco mais de 30 anos, eu descobri que o franchising tem na sua essência não só clonar um conceito bem sucedido, mas gerar prosperidade. Sim. E esta prosperidade são empreendedores que investem, que geram emprego, que geram renda, que contratam mais pessoas. Eu adoro quando um franqueado abre uma segunda unidade ou quando ele tem uma vendedora. Agora estava num stand aqui de um cliente nosso que ele falou que o melhor vendedor dele tinha sido feirante. Olha, e ele deu a oportunidade de virar vendedor, o cara virou depois gerente da loja, né? Então, eu chamo isso de prosperidade no sentido de, poxa, essa pessoa paga um título que ele estava devedor, limpa um nome, compra um carrinho, paga uma faculdade para um filho, faz uma viagem, enfim, compra uma casa, enfim, cada um define o seu sentido. Então, o franchising tem nessa essência gerar muita prosperidade. A gente trouxe isso para o nosso propósito, a nossa razão de ser, ou reason why, né? Por que a gente age, e a gente entende que o franchise tem essa mola propulsora de geração de prosperidade. A gente tiver muita clareza do que é o franqueador, o que o franqueador faz, né? E o que o franqueado faz. Acho que isso é um pouco dos porquês que nos movimentam. E o legal é que você implantou dentro da Praxis os Praxers, né? Nós somos atendidos por um super Praxer, que é o Paulo Monteiro, querido. Que legal, cara, obrigado. Que foi acolhido dentro da franqueadora, assim, todo mundo fala, e o Paulo, e o Paulo, e o Paulo. E você sabe que a ideia de você conseguir aproximar, criar essa relação entre os sócios, como você diz, e os praxers, ela é valiosa para continuidade, porque muitas vezes as pessoas querem a figura do Adir Ribeiro na ponta, no contato, para uma grande definição de um tema. Mas o praxer, ela é a continuidade, é a essência. Você vê isso constantemente? Vejo, e a gente investe muito nisso. Claro que o Paulo é um querido, o Paulo tem um DNA muito bom, né? Então ele tem um chip interno muito bom. Qual é o nosso papel? A gente tem um procedimento lá, a cada 15 dias, a gente chama de lifelong learning, de fazer remotamente transmissão de cultura, né? Know-how e know-why. A gente fala muito do know-why, why, W-H-Y em inglês, que é o porquê que eu preciso aprender. Então, nesses lifelong learnings, a gente passa muito dessas crenças, né? Da forma como a gente pensa, porque a gente precisa ter gente na ponta, gente em contato com o cliente, que respira o que a gente acredita. Óbvio, eles precisam acreditar também. E eu acho que esse foi um dos insights mais importantes há 16 anos, quando eu fundei a Praxis. Aliás, Praxis, o nome vem do grego transformar uma teoria complexa em algo prático. A gente gosta da coisa papo reto, o que funciona. Adoro a teoria, estamos lançando um 5º livro agora, adoro ler, mas a gente, o que transforma a teoria em coisas práticas, né? E naquele momento que eu criei, por que o nome Praxis? Porque eu perguntei para várias pessoas que eu já atendia no outro escritório que eu trabalhava, falei, o que você vê de valor em mim? Falei, pô, você tem uma capacidade de comunicar uma coisa rápida, você consegue transformar a teoria complexa em algo prático. Virou Praxis, então a nossa essência tem essa questão da praticidade. E veja, eu em momento algum quis trazer para a nossa empresa de consultoria, que começou sozinho comigo, hoje somos quase 50 Praxers, temos os sócios e Praxers, os sócios também são Praxers, né, que a gente também se envolve, mas eu tive um insight de dizer o seguinte, eu tenho algumas competências, o mercado reconhece, mas sozinho ninguém, nenhuma andorinha faz verão, isso é um ditado antigo, porém atual. E eu percebi claramente que eu precisava de competências complementares, e eu me arrependo zero de ter tomado a decisão de ter sócios e ter Praxis, correndo risco, né? A gente sempre corre risco, a gente divide, mas assim, muita felicidade de poder a gente interagir com mais marcas, com mais pessoas, com, né, estar aqui hoje. Eu tenho lá um Paulo, que é um consultor sênior, atendendo uma marca como Mercadão dos Óculos, que está entre as 50 maiores do Brasil. Sem sombra de dúvida, trabalhando bastante uma conquista dia a dia. Enorme e única. E acabou de conquistar Pequenas Empresas, Grandes Negócios. 9º ano consecutivo, Pequenas Empresas, Grandes Negócios para nós em conjunto. E posso, desculpa, 3.300 marcas no Brasil, 400 marcas se candidataram, 3.300, 400 marcas se candidataram e 93 chanceladas em 5 estrelas. E não é a Pequenas Empresas que te dá, são os franqueados da rede. Então a Pequenas Empresas só agrupa a pesquisa, né? Que é o que a gente costuma dizer internamente, que é assim, o momento que o franqueado está com a caneta na mão para validar o serviço, o suporte, o acompanhamento, que nota que ele vai dar? E aí a gente tem um reflexo do Pequenas Empresas. E tem o selo de excelência da BF também nesse ano. Nós estamos gravando agora em junho de 2025. São 2 chancelas que trazem, né, que carimbam um trabalho bem feito.
e que traz o desafio de manter isso, né? E manter a régua cada vez melhor e mais alta. Adi, na prática, o que você considera essencial para que o relacionamento entre franqueadora e franqueado seja saudável desde o início? Primeiro, clareza do papel das partes. Segundo, alinhamento de expectativas. Se eu sei muito bem qual é o papel das partes, os tais 50-50, né? Então o franqueador pensa estratégia, pensa modelo, pensa tecnologia, vai para a China, traz, produz, fabrica, etc. Cria as regras, né? Se alimenta, se alinha com as tendências. Franqueados executam no ponto de venda, na loja, no quiosque. Franqueados executam o marketing digital, a venda fora da loja. Franqueados são os representantes da marca no seu território, na sua cidade. Vocês têm muitos de muitas cidades, muitos multifranqueados. Franqueados treinam time, né? Então acho que o ponto de partida no franchising é ter clareza do papel das partes. Isso eu acho que é um elemento de sucesso. Segundo é ter modelos de negócios atualizados. Isso a gente vê, nós estamos aqui numa feira de franquias que é considerada a maior feira de franquias do mundo, né? Tá no primeiro dia aqui. A gente vê muitos modelos e franqueadores muito sérios, mas que estão sofrendo uma desatualização nos seus modelos. Porque o mercado é muito ágil, né? Cada vez mais o cliente muda muito rapidamente. Essa é uma das responsabilidades do franqueador, estar atento. Então, atualizar modelo de negócio é fundamental para gerar o terceiro elemento, que são performances financeiras adequadas, né? Que faça sentido, né? Para a gente investir. E quarto, uma coisa que vocês são muito bons nesses três, né? Vocês são muito bons também, criar conexão, criar proximidade, né? Que é parte do trabalho que a gente está junto com vocês desenvolvendo para aprimorar, que vocês já fazem isso muito bem, que é modelos de suporte, de conexão, de presença, seja interação remota, que ela é importante, seja interação presencial, mas num modelo de clusterização, de segmentação, para atender os franqueados naquilo que eles precisam. Então, esta proximidade, conexão, fazem muito sentido para ter essas franqueadoras de excelência. Você sabe que em atualização de modelo de negócio, Adi, nós estamos lançando, inclusive nessa feira, e fizemos uma live especial para os nossos franqueados há 30 dias atrás, apresentando o novo modelo Smart, que é a loja Mercadão dentro de um container, e a gente sabe que o container tem a possibilidade de deslocamento. O container, ele consegue testar algumas regiões que poderiam ser mais hostis para o modelo de negócio. A gente testa e fala, não, aqui de fato dá para depois ampliar para uma loja maior. Então nós estamos trazendo para o mercado e atualizando o nosso modelo de negócio agora com um modelo mais enxuto, que é um modelo Smart, um modelo container, onde a gente tem 3 expositores e a gente consegue ter uma convergência muito mais atualizada a esse momento econômico do consumidor. E aí vem a minha pergunta: o que na tua leitura essa nossa nova era da centricidade do cliente está mudando e como atender esse novo consumidor mais exigente? Ô Fábio, há 17 edições eu vou para a NRF, National Retail Federation. Esse ano na convenção o Gustavo fez um resumo, né? Muito bem feito, uma curadoria. Há 17 edições, que é o maior evento de varejo do mundo. E há 17 edições que eu vou, se fala do Customer Centricity, ou a centricidade, ou centralizar no consumidor. Que no fundo, vou falar lá do meu interior, é colocar o freguês no centro. O freguês, o consumidor, esse que movimenta toda essa roda, nosso negócio. A gente só existe porque vocês atendem milhares de clientes. Eu emprego um monte de gente, gero prosperidade lá, porque tem um monte de franqueado que acredita em vocês, que investe, atende um monte de cliente, que fica feliz, que compra, que ajusta, que melhora a sua visibilidade, que melhora a sua aparência, enfim. Então, esse ponto de partida, essa centralidade no consumidor e pensando em C2B, Consumer to Business, na verdade eu enxergo isso literalmente como uma forma, né, um mindset novo de trazer o consumidor para o centro e entender jornada, que a jornada não é mais linear, né? Que eu tenho que ter modelos que vão atender aquele consumidor naquele momento de compra. E ele tem diversas formas para acessar. Acho a ideia de um quiosque, aliás, eu conheci aqui na feira e já foi apresentado para a rede, sensacional, porque eu consigo, como você já disse na tua pergunta, eu entro em lugares que eu posso testar. Isso pode virar uma loja física, sim, ou pode continuar com o modelo de quiosque, que tem um investimento, tem um capex muito menor, né? E permite eu aceitar mais. E eu acho que franqueados esperam das franqueadoras, parte dos 50, que é testar esses modelos. Exato. Que pode acertar em muita coisa e pode não acertar em algumas coisas. E aí volta aquela cultura do franchise do guarda-rail, da gente ir corrigindo junto com os franqueados.
Vamos correr um pouco mais de riscos, claro, franqueador estudando, tentando minimizar, né, o que puder para fazer com que isso seja cada vez mais viável. E aí isso atende esse cliente que não vê canal. Esse cliente vê marca. Ele vê história. Ele vê confiabilidade. E essa confiabilidade vem de vários formatos. Pode ser uma loja física, pode ser um quiosque, pode ser coisas no digital. Enfim, então eu vejo que vocês estão num momento muito oportuno, num momento em que a rede já é consolidada, porque isso também, às vezes, tem um erro estratégico da franqueadora, Fábio, e eu me deparo, né, como consultoria de Praxis Business, a gente tem a oportunidade de vivenciar muitas experiências em muitos segmentos, e você lança, às vezes, modelos na ânsia de inovar, modelos que às vezes nem se consolidaram. Então eu acho que tem um movimento, que não é o caso do Mercadão dos Óculos, que fique claro, de modelos já consolidados, claro, sempre precisam de ajustes, melhorias, fazem parte, mas eu começo a testar outros modelos e, que eu acho mais inteligente também, começo a oferecer inicialmente para os franqueados da própria rede. Porque o franchising vai crescer com os multifranqueados. Exatamente. Gente que acreditou, gente que passou pelos primeiros perrengues, gente que confia na franqueadora, gente que se relaciona, como eu falei na palestra na convenção de vocês em fevereiro desse ano de 2025, tem conflito. Os conflitos antecedem os confrontos, né? Um pensamento de Leandro Carnal, pelo menos eu li com Leandro Carnal. Então os conflitos são necessários para evitar o confronto. Confronto é guerra. Confronto eu puxo a arma, confronto eu puxo contrato, não tem conversa. Conflito é embate de ideias. Os conflitos são necessários, né? E o conflito, e eu sempre trago, franqueadora 50, franqueado 50. Só que falta uma coisa nisso aqui, que é a perspectiva do cliente. O que esse cara, o que essa moça tá precisando e que a gente precisa modelar para atender. Então, não sei se consegui me fazer claro, mas a centralidade, filosoficamente falando, ela é muito bonita de falar, de gravar num podcast, mas ela é uma jornada longa, né? E é uma mudança de cultura, não, né, e que Fabio? não é mais linear, né? O que a gente percebe nitidamente é que, assim, se a gente tá vendo esse cliente chegar mais preparado dentro das nossas lojas, se cliente ele já consultou, ele já entendeu da lente, ele já pesquisou a armação, ele já sabe que o óculos não é mais só saúde visual, também é moda, é um momento fashion. Então eu tenho que trabalhar junto à minha equipe através de treinamento, fórmulas ali em discussões, para que a gente possa, nesse melhor momento, se adaptar a esse novo cliente. Ele não quer mais ouvir daquela vendedora, não, mas me conta sobre por que a receita da senhora tá vindo com essa marcação, porque eu vou atender a sua receita conforme o médico pediu. Não, ela quer mais do que isso. Ela quer uma experimentação diferenciada, ela quer um pouco mais de conceito de visagismo. Ó, eu vou entender aqui o seu meso e vou entender através do meso facial que esse óculos, esse encaixe desse modelo da armação vai favorecer a tua leitura, favorecer o teu dia a dia. Ele quer uma consultoria, um serviço, tá certo? Essa consultoria que a gente tá colocando. Que a gente chama de experiência, né? Exatamente. E no negócio de vocês é muito técnico, né? Precisa entender da parte técnica, mas da parte humana também, né? Também. E aí a gente vê claramente que a importância da franqueadora em ser clara, para que a gente possa transferir esse know-how e o franqueado absorver esse conceito, é passo sim dessa relação 50-50. E entrando na minha pergunta, a Praxis nos auxiliou muito no trabalho de desenvolvimento de pesquisa, uma pesquisa clara, na qual a gente teve uma escuta ativa da rede, e essa pesquisa nos deu cada vez mais ambiente e oportunidades, e essa eu acho que é a grande palavra, da gente olhar e falar, pô, tem processos que a gente precisa melhorar. Quando a gente realiza uma pesquisa, e você como desenvolvedor dessas pesquisas, o que se espera que a gente faça com todo esse conjunto de informação, Adir? Eu acho que o primeiro ponto é assim, né? A gente tem umas velhas máximas que a gente precisa repaginar, e no caso do Mercadão eu me sinto à vontade para falar. Time que tá ganhando também se mexe. Porque muitas vezes se faz uma pesquisa porque o time não tá ganhando. Não, a gente tem chancela, a gente tem conquista, tem os 5 estrelas, a gente tem um trabalho sendo feito. Então, no momento que a franqueadora se dispõe a fazer uma pesquisa, que é o diagnóstico e gestão de rede, que quer se comparar com mais de 150 marcas que já fizeram, né? E os dados são confidenciais, mas a gente compara, ó, vocês estão em terceiro lugar nesse segmento, vocês estão em primeiro lugar aqui, vocês estão no quinto lugar aqui. E marcas benchmark no franchising brasileiro, como é Mercadão dos Óculos. Então, primeiro ponto é esse, é se predispor a fazer. Segundo ponto, no momento em que os franqueados participam da pesquisa, e isso também foi um esforço muito grande do time de vocês, com a coordenação do Paulo, nosso Praxer, né? Mas a dedicação de vocês para que esses franqueados respondam. Lembrando, né? Para que os franqueados, como vão ter novas edições da pesquisa, eles tenham a tranquilidade que todas as informações são anônimas.
Então ali falou assim, o processo de implantação X não tá tão legal por causa disso. A gente não traz em momento algum quem foi o franqueado que falou. Mas a gente traz a informação, porque o mais importante não é quem, é o quê. É o dado. E o porquê. Então, esse segundo ponto, essa participação dos franqueados por meio da provocação e inspiração da franqueadora foi outro ponto muito importante nesse nosso diagnóstico. E o terceiro, né, foi no dia da apresentação, e eu falei isso presencialmente para vocês colocaram o time gerencial que toca o negócio para receber os resultados. E eu me lembro num dos momentos, e assim, o que é muito bacana dessa pesquisa? Porque ela não é feita por uma empresa de pesquisa. Ela é feita por uma consultoria de franchising, de empreendedorismo, de canais de vendas, que ela sabe interpretar o que o franqueado está dizendo e o que não está dizendo. Exatamente. E a gente trouxe muita provocação. E eu senti um ambiente, eu falei isso no dia e vou repetir no podcast. E eu queria que todas as franqueadoras, quando nos contratos, fizessem isso. No dia de receber o relatório, coloque o time à linha de frente. Porque eu não estou preocupado se a nota vai vir 1, 10, 5 ou 7. Eu estou preocupado em saber o que é. Qual é a leitura sua para Access Business? Nós não somos especialistas no mercado de vocês, né? Mas a gente é especialista na gestão da relação com os franqueados. Então, essa é a soma. E aí eu fecho. Eu vi isso com muito bons olhos. E eu fecho com uma frase que eu usei lá no dia da apresentação e está cada vez mais claro na essência da nossa empresa. Eu digo lá na Praxis Business para os meus sócios e para os nossos Praxis, que nós somos uma empresa de sementes. Nosso papel é produzir sementes. E a gente leva essas sementes para os terrenos dos nossos clientes. Tem terrenos que são mais férteis, tem terrenos que são menos férteis. Eu não estou delegando toda a responsabilidade de sucesso só para o terreno do cliente. Porque pode ser que eu chegue num terreno fértil com uma semente errada. Exatamente. Né? Sei lá, eu chego com uma semente num ambiente que é mais árido e eu não entendo, né, do agribusiness, mas assim, eu preciso ter uma semente, produzir uma semente que faça sentido para aquele terreno. Às vezes a gente pega uma excelente semente, coloca num terreno que não é fértil. Aqui, no MDO, como a gente brinca, o terreno é muito fértil. Eu me lembro de uma fala, Fábio, que me chamou muita atenção, foi sua, que a gente foi trazendo as reflexões e a gente começa com as coisas muito boas que tem e vai reforçando. Porque eu acho que o grande porquê desse projeto é assim, seguramente quando acaba a reunião, poxa, a gente já sabia quase tudo. Sim, o que a gente faz é organizar, trazer os benchmarks, dar um grau de consciência para todos, né? E a gente traz as coisas que começa com as coisas muito boas, e tem várias, e com os desafios, oportunidades de melhoria. E aí, como eu tenho um estilo muito que eu gosto de participar, eu gosto de provocar, eu gosto, mesmo na palestra, eu falo, tá entendendo? Aí 2 respondem, eu falo, eu queria agradecer os 2. Aí, franqueado, eu quero que a minha comunicação esteja criando conexão com você. Eu quero ser útil na minha comunicação, né? Se não for útil, não vale a pena. E aí, um momento, eu perguntei, a gente tava apresentando, aí o time tava todo calado, aí eu virei pro Paulo, falei, Paulo, acho que a turma não gostou, né? Aí você falou pra mim assim, Adir, nós estamos assimilando o luto. Eu tô processando a informação. E o luto aqui, não tô dizendo que tava tudo errado, não. Naquele momento, tinha alguns pontos de atenção, né? Porque afeta. Se você fizer uma pesquisa na minha empresa, tem um monte de coisa que eu preciso melhorar, um monte de coisa que eu preciso... Sim. Agora, eu tô predisposto a melhorar? Exatamente. O meu terreno é fértil? Eu acho que esse é o ponto de partida. Não, e ótima leitura, porque a gente entende claramente, e é um papel nosso, o franqueado realmente para nós... é a essência da existência de uma franqueadora que se coloca sempre num grau de precisamos fazer a entrega. Vamos imaginar que é uma grande locomotiva e essa locomotiva com os seus vagões, ela precisa dar a primeira tração. A franqueadora sempre vai precisar olhar e dizendo o seguinte, ó, em que momento a gente vai ter que revitalizar, seja o maquinista, seja o atendimento lá no 3º, 4º vagão, como é que a gente melhora para que esse desenho, essa entrega final nessa grande jornada, porque é uma locomotiva, parece aquela série Expresso do Amanhã que ela não para nunca, né? Uau. Ela tá girando constantemente. Você fala assim, pô, é uma locomotiva que vai precisar de tração porque esses vagões, eles querem de fato esse tração da franqueadora revitalizando o negócio. Agora, pro franqueado, o que ele precisa entender e assumir desde o início sobre o papel dele dentro do sistema de franchise? Eu só me lembrei de uma coisa, antes de responder a tua questão, que me chamou muita atenção quando eu estive a primeira vez na sede, aliás, uma sede muito bonita lá em São José do Rio Preto. E eu falo, São José do Rio Preto é uma cidade muito próspera, no franchising também, mas eu falo que tem um Brasil silencioso e a gente precisa noticiar mais. Eu adorei a sede, não só fisicamente, que é bonita, porque fisicamente se constrói, mas a energia e a cultura rola lá. Mas uma coisa que me chamou muita atenção foi a cadeira do franqueado.
senta na cadeira do franqueado, que é um traço cultural de vocês. Me chamou bem a atenção, não era um enfeite, tá? Sim. Mas voltando à sua pergunta, que é o que esse franqueado pode fazer, né? Eu acho que essa foi a essência da questão. Eu acho que partindo da clareza do papel das partes, e eu brinco sempre, a gente treina muitos consultores de campo e a gente trabalha a segmentação do suporte para fazer com que as franqueadoras prestem melhores serviços para os seus franqueados. No fundo, essa é a intenção. E nesse processo de segmentação que a gente faz, a gente quer sempre desenvolver por que existe isso. É para fazer com que a performance desses franqueados melhore, né? A essência em si é melhorar a performance. E entender nesse processo dos 50-50, eu gosto muito dessa analogia, Fábio, é uma criação minha, mas quando o franqueado te manda um WhatsApp, te liga ou vê presencialmente, poxa, tem que corrigir algumas coisas na franqueadora. Corrigir o que, seu franqueado? Seja um pouco mais, senhora franqueada. Me explica um pouco melhor. Tal processo, etc. E eu sempre gosto de, pedagogicamente, dizer o seguinte: o que dos nossos 50%, senhor franqueado, senhora franqueada, a gente precisa melhorar nesse quesito? Vamos discutir agora um pouco os teus 50%, porque a tese é que a soma dos dois 50, quando bem definidas, dá 110, 120, 130, que é a sinergia. Quando 50 mais 50 dá 67, 72... tá sobrando 28 para alguém e geralmente é para concorrência. Exatamente. A gente briga demais, tem confronto demais, não é conflito, e a gente perde muita energia. Eu não tô dizendo que franqueado e franqueador tem que ser entender em tudo, porque não vai, né? Aliás, uma frase do Cortella que eu usei lá, uma rede de... Ele fala uma empresa, mas eu parafraseei o Cortella, tá no livro dele, A Origem. Uma empresa de excelência, eu traduzi para uma rede de excelência, aquela que nem todo mundo pensa igual, mas na hora de agir, age junto. Como diz a turma do CNA, nosso cliente, tamo together. Hashtag tamo together. Então, nesse tamo together, é ter clareza desses 50. Da execução no ponto de venda, de acompanhar. Aliás, na convenção eu vi cases de sucesso dos franqueados gravados, que criou um prêmio, né? Eu acabei não acompanhando, que eu não pude ficar, mas eu gostei muito dessas melhores práticas, né? De entender. O franqueado tem que cuidar bem do seu time. Eu ouço muito, tá difícil mão de obra, tá difícil, eu sei que tá difícil. Mas desculpa, Fábio, quando a gente passa dos 50, você vai vendo que problemas são muito repetidos. Sempre foi difícil mão de obra. Claro que tem, né, momentos mais específicos, tecnologia, tem coisas que influenciam. Mas você vê em compensação franqueados que têm um nível de engajamento. Eu não gosto muito de falar retenção, eu gosto de falar mais engajamento. Sim. Engajamento eu acho que é muito mais forte do que retenção. Sim. Mas por que alguns franqueados conseguem ter um maior nível de engajamento de equipes, sendo que a mão de obra tá difícil? A mão de obra daquela cidade é diferente, né? Eu sei que é uma questão complexa, tá? Eu não tô simplificando e minimizando. Não, é uma dor. Eu tenho dificuldade na Praxis Business. Sou empreendedor, sinto as mesmas dores. Mas eu acho que é um modelo mental que eu preciso entender de acolhimento, né? Eu tenho um privilégio, como você falou do Paulo. Eu acho que cultura atrai também. Muito. Porque um Paulo, se tivesse numa cultura diferente, talvez não tivesse o mesmo sucesso que ele tem hoje. Exatamente. Claro que tem o mérito dele, de ser quem ele é, mas numa cultura que aceita isso e que prega isso para os seus clientes. De novo, não estou me usando como referência que eu sou o máximo zero, não é nada disso. Meu ego eu acho que é bem controlado, mas como é que eu... tem uma expressão que diz assim, tem problema e dilema, né? Eu não vou me recordar quem falou, mas problema você encara e resolve. Tem dilemas que você não tem solução. Dilema você vai tentando administrar. Agora, o ponto, o que é uma das responsabilidades do franqueado, é essa capacidade de criar talvez um conceito de família, uma proximidade. E o mais importante e isso eu acho que é o ponto-chave de investir mais as franqueadoras, em ajudar franqueados em autoconhecimento, para que você tenha clareza das coisas que você é muito bom, e todos nós somos muito bons em muitas coisas, e outras são pontos cegos, né? Tem algumas que... Então, às vezes, você não tem muita habilidade humana. Você é um baita de um gestor financeiro, você é um grande vendedor, mas às vezes você não tem muita habilidade humana. Se você tiver o privilégio de ter um sócio, uma sócia ou um gestor que faça essa função, porque alguém precisa cuidar do ser humano, precisa acolhê-lo, precisa capacitá-lo, né? Precisa ensiná-lo para ele tratar melhor ainda. Exatamente. Você quer que seus clientes sejam bem tratados? Trata melhor a sua equipe. Internamente. Eu penso assim, o cliente 1. Tem várias coisas, né? Mas essas são algumas. Não, e ainda mais nesse momento que a gente está vivendo agora, muito sobre saúde mental, o NR101 tá aí agora, para que a gente possa realmente entendendo que essa nossa mão de obra, para que ela possa fazer uma excelente prestação de serviço a um consumidor, a um cliente, ela precisa de fato ser a primeira a ser atendida. Ela de fato tem que ter, e é o que eu estava numa das gravações
gravações que a gente fez recente agora com a multifranqueada nossa Thaisa Facchini, ela falou, Fábio, primeiro eu descrevo para cada colaborador quais são os valores da nossa loja que a gente realmente colocou como basilares. E nessa relação dos valores eu não abro mão. E aí, dentro desse processo, eu falo nesse nosso esse onboard, né? Que é um nome bonito, né? O onboard, que é a integração, né? Que essa multifranqueada faz com muita essência. Muita essência, e ela fala claramente, a partir desse momento que esses valores estão alinhados, eu realmente vou me dedicar para desenvolver essa colaboradora. Sensacional, parabéns a ela, sensacional. Tem um exemplo que me vem à cabeça agora. Eu moro na cidade de Valinhos, então eu uso muito Viracopos. Há muitos anos que eu não ia para Congonhas, para voos regionais, eu uso Viracopos. E um dos conselhos que eu estou, como conselho de administração, eles abriram uma operação lá e eu falei, putz, deixa eu conhecer, que é bom, a gente... as coisas vão evoluindo e eu sinto muito falta de estar no campo. Eu sinto muito falta de estar no... Assim, eu tento viabilizar e aí quando eu consigo, porque o campo te traz uma perspectiva sensacional. E aí, eu fui no aeroporto de Congonhas. Aeroporto, em geral, os custos são altos para quem opera. Portanto, os preços para o cliente também tem uma proposta de valor diferenciada. E parei num restaurante. Isso falando de gente, tá? E aí eu parei num restaurante. Falei, pô, te comer um negócio rápido aqui. Puxei o cardápio. Falei, eu queria isso aqui. Ou isso não tem. Um menino atencioso. Falei, poxa, não tem? Então aí eu escolhi um segundo. Poxa, esse também nós estamos sem. Aí no terceiro, eu falei, esse aqui não, esse aqui eu tenho do outro sabor. Eu falei, poxa, você me permite, né? Fala com o teu gestor que tá faltando, porque são produtos que os clientes... Não, e aí ele me falou assim, esse é um dos que os clientes mais pedem, né? Pô, o sujeito tá lá numa operação, num aeroporto, pagando um alto custo de ocupação, né? Para atender cliente, para atrair cliente. Eu tava lá, predisposto a consumir. E eu falo que às vezes sou um privilegiado de acontecer essas histórias para eu poder compartilhar. Exatamente. E eu jamais vou falar qual é o nome da loja, nem qual é o nome do gestor, mas para que a gente aprenda com esse caso. Se fosse um caso muito bom, eu citaria o nome do gerente, né? Que essa é a minha missão. Fonte. E a fonte. Mas aqui é a fonte do aprendizado. Aí eu falei, poxa, fala pro seu gerente. Falou, senhor, eu tenho uma semana aqui e eu já descobri, os meus amigos falaram que não dá para falar pro gerente. Se eu for falar isso para ele, eu perco o emprego. Não sei se eu tô me fazendo claro aqui no Podvisão. Não sei se a minha visão tá permitindo com que vocês... Não, é uma lente muito mais ampla essa que você trouxe agora. Não é forte. É muito. Eu não posso falar pro meu gestor, porque senão eu perco o emprego. Então, que com essa multifranqueada, isso nunca vai acontecer. Nunca. Eu esqueci o nome, é Thaisa? Thaisa Facchini. Thaisa Facchini. Desculpa esquecer o nome, Thaisa. Nunca vai acontecer. Porque estão meus valores aqui. Tá o meu guarda-reio aqui. E acho que a grande conexão, o amálgama do franchising é a franqueadora ter os seus princípios, valores, e o franqueado ter clareza que os seus valores aqui, da sua operação, são coerentes, né? São compatíveis. E fazer isso para os seus funcionários, para sua equipe. E eu brinco, Fábio, eu uso em português errado, tá? Então eu vou falar aqui em português errado, brincando com a nossa língua, que tem coisas que eu não negocio. Eu sei que é não negocio, mas eu brinco e não negocio, porque aí já cria um hábito, não negocio, tem coisas que eu não negocio. Bem não colocado. Negocio. E tem uma frase, eu vou citar muito Cortella, uma frase do Cortella que eu amo, que é um dos nossos princípios. Somos sempre acessíveis, podemos não estar disponíveis. Olha só. Somos sempre acessíveis. Eu vi num podcast do Cortella. Sim. Então eu tô repetindo de quem eu vi. O que é? Cara, você me manda um zap, eu posso... Fábio, eu tô em reunião, te retorno. Seja no momento que eu tô negociando com você, seja no meio do projeto. Adir, pô, deu um problema aqui na entrega. Cara, eu não consigo te responder agora, mas somos sempre acessíveis. Posso não estar disponível. A cultura... Agora, se eu quero cultura, eu preciso pregar e praticar. Praticar lá. A sua atitude fala tão alto que eu não consigo ouvir suas palavras. Exatamente. Eu me lembro de um cliente que mandou um áudio para um sócio. Falou, não, mas o Adir não respondeu o WhatsApp. Cara, 3 consultores foram me defender. O Adir respondeu... Eu tenho várias oportunidades de melhoria como gestor, mas, cara, esse não tem. Não, os caras me defenderam, foram advogados meu. Não, ele responde todos. Assim, só se passou e, enfim, podemos falhar, tá tudo bem. Mas isso é princípio, eu quero cobrar deles, então, no mínimo, eu tenho que fazer, né? Exemplo. Bem eu colocado. Penso assim. Adir, eu ouço muito e você já comentou várias vezes sobre o processo de desenvolvimento humano. Qual que é a importância de capacitar, não só para a operação, mas também para a liderança, cultura e gestão de pessoas nas franquias?
Acho que tem uma expressão em inglês que se fala muito hoje, que é o lifelong learning, ou aprendizado a vida toda, né? Eu acho que é uma expressão da educação continuada. Eu acho que esse é um ponto de partida muito grande, porque como o mundo está mudando muito rapidamente, e o desafio do adulto na aprendizagem dos adultos, não é o que o adulto não sabe. É o que ele sabe, custou muito caro para ele aprender, foi suado, e aí ele não abre mão para aprender uma coisa nova. Então, no mundo de muita mudança, de muitas novas tecnologias, de muitas novas formas de abordagem, de formas de se fazer as coisas, eu preciso ter um espaço para reciclar as coisas que eu sei, para questionar um pouco dessas crenças, né? E me desenvolver. E isso tem que partir da pessoa. As empresas proporcionam, uma franqueadora proporciona uma plataforma de educação corporativa, de EAD, ou programas de capacitação presencial, ou convenções, né, com palestras, com módulos de capacitação, lançamento de produtos. Agora, esses franqueados, essas pessoas precisam querer aprender, né? Então, esse processo de desenvolvimento, eu acho que é fundamental. E cada vez mais a gente acredita que as franqueadoras têm o Antônio Moreira Leite, o Tom, presidente da ABF, no ABF Franchising Summit, que é um evento que aconteceu antes da abertura da feira. Eu vou usar a frase dele. Falou, as franqueadoras têm o dever de desenvolver seus franqueados. Falou a palavra dever. E a gente tem uma crença na Praxis Business que diz assim: toda franqueadora é uma empresa de tecnologia, de comunicação, de educação continuada e suporte. Tecnologia porque a gente precisa estar usando os melhores sistemas, seja para o cliente, seja em processos internos, seja uma inteligência artificial. Comunicação, eu tenho que estar comunicando constantemente para manter o alinhamento, a conexão, a proximidade. Educação continuada é o tema que estamos falando aqui. Como é que eu crio, né, processo de onboarding, de integração desse franqueado, da equipe desse franqueado. Você, numa das nossas conversas durante a negociação, você me falava muito do preparo da equipe técnica das lojas, né? Da dificuldade que é isso. E continua uma dor, né? Sim. Então, este processo de educação continuada tem que prever aquela coisa, iniciantes, intermediários, avançados, tem que ter níveis de informação, tem que proporcionar, né? E suporte, que é um processo de proximidade. A gente acredita, Fábio, que a franqueadora do futuro, a gente chamou em inglês, a gente chama de HIGH, né? H-I-G-H, HIGH, de alto, né? E ela tem que ser high-tech, ela tem que ser high-touch, que não é só tech, ela precisa ter touch, né? Que é o contato, só que ela precisa ser high-teach, teach em inglês de ensinar. Adir, não entendi. Cada interação da franqueadora com o franqueado, com a equipe, tem que ser uma oportunidade de aprendizagem. Tem que transmitir um valor, transmitir o elemento da cultura, tem que transmitir um porquê daquilo. Por isso eu acredito no processo de educação continuada, nos mais diversos formatos. Seja um podcast, ou um videocast, seja uma aula formal, seja uma interação remota. Isso são processos de educação. Essas pílulas precisam estar cada vez mais oportunizadas para que as pessoas possam acessá-las. E aí depende de quem está querendo receber e querendo fazer. Então, acho fundamental. E há uma frase do fundador do McDonald's, lá do Ray Kroc, é considerada ele, assim: se você acha treinamento caro, considere o preço da ignorância. Quantos hambúrgueres são mal fritos, quantos clientes são perdidos, enfim. O custo é maior em não treinar. O custo é muito maior em não treinar. Simplificadamente, você matou, foi no pó. Mas, Adi, você tocou num assunto que eu achei bastante, assim, você vem acompanhando várias NRFs e vem fazendo o trabalho. O que você tem visto dentro dessa leitura que acontece fora, extra aqui Brasil, da complementaridade entre a IA ou as AIs e o ser humano? O que você nos fala disso? Olha, a gente está lançando um evento que vai ser em novembro, que é o Praxis Summit, que a gente vai falar inteligência humana, artificial e humana. A gente está muito tentando estudar isso, tá? Eu tô sendo impactado, escutando podcasts, assistindo vídeos, me inscrevendo em cursos, que eu tô tentando entender isso também como empreendedor. Aliás, saiu uma pesquisa no Valor Econômico, tem um mês mais ou menos, eu não vou me recordar o percentual, mas aqui neste contexto pouco importa, mas falava assim, uns 70% dos CEOs estão preocupados com a IA. Eu brinquei que os outros 30% estão mentindo que não estão preocupados com a IA, porque ela já está interferindo. Claro, eu gosto de uma outra citação do Cortella que ele diz assim: eu sou muito otimista, mas não sou ingênuo, né? Então, eu sou otimista que a IA vai ajudar a melhorar processos, uma série de benefícios, só que me preocupa demais a capacidade humana de absorver tudo isso. Porque a IA tem uma série de benefícios gigantes, enfim, eu não sou especialista no assunto, mas sei o quanto o meu negócio está sofrendo ameaça,
tenho clareza absoluta, os meus sócios sabem de acessar a informação. Só que o ponto-chave pra gente aqui tem sido que o que fazer, etc., vai estar cada vez mais disponível. A gente vai ter que focar muito em como mobilizar essas pessoas para fazer. Porque, na verdade, vou ter disponível essa informação. Vários recursos. Vários recursos, cada vez mais treinada, generativa, enfim. Aonde vai chegar, não faço a mínima ideia. Mas a gente vai ter que ter gente para executar ainda algumas coisas, né? Claro que tem aí sobreposições, estamos bastante atentos. Mas eu acho que o que eu queria dizer aqui não vai bastar somente os hard skills, essas competências técnicas que a gente chama, que são importantes, mas as soft skills, essas competências socioemocionais. E parte fortemente, como eu já citei aqui, autoconhecimento, né? O que a gente chama de assessment, né? De você ter mais clareza dos teus pontos fortes, dos teus pontos de desafio, das tuas áreas de domínio. Por exemplo, na metodologia DISC, que é dominância, influência, estabilidade, conformidade, eu sou um cara de alto D e alta influência, ou seja, eu sou um grande executor e eu faço via as pessoas. Alto D e alto I. Coisas muito boas. Cara, faz. Influencia as pessoas. Inspira. É dinâmico. Mobiliza. Só que às vezes tem coisas que precisam ser mais... Precisam de um pouco de regra, precisam de mais paciência. Esse talvez não seja a minha melhor qualidade. E aí vem a complementariedade, né? De você ter perfis complementares que façam isso. Agora, se eu tenho esse autoconhecimento, eu consigo exercitar melhor. E aí eu consigo buscar essas tecnologias para entender que processos podem ser suprimidos, mas fato que as pessoas vão ter que assimilar boa parte desse conhecimento. Ah, tá bom, eu quero o resumo do livro tal. Ok, você tem lá, apertou uma tecla, vem. O que você vai fazer com essa informação? O quanto ela é importante para você. Então eu acho que aqui nasce uma nova competência, não necessariamente nova, mas assim, que reforça uma competência da curadoria. Exato. E eu tenho que fazer um filtro. Aliás, estava numa palestra na Localiza, uma franqueada da Localiza, eu falei, olha, nesse mundo do excesso de informação, você tem que fazer um filtro. Senão você não vai saber aquilo que você tem que processar. E isso é curadoria. Ela falou assim, eu adorei. Se você não fizer o filtro, você vira um ralo. Olha. Forte, né? Muito. Eu gosto dessas falas. Sim. Não são frases de impacto, mas eu acho que ajudam a gente a refletir. Sim. Qual é a minha capacidade de filtro? Como é que eu condenso isso para aquilo que é relevante para mim? Essa é a jornada que a gente está vivendo agora, né? E eu tenho uma leitura comigo internamente quando seja os nossos gestores, os nossos heads trazem bastante novos projetos. Eu acho que a capacidade de você também dizer não para muita coisa boa é para que você não saia do core principal que está datado e planejado para aquele ano da companhia. Então assim, mas eu vou dizer sim para tudo? Não, você vai ter uma grande, inclusive, instabilidade em dizer não para um super projeto, mas não, ele não é para esse momento porque ele não está no core. Então, eu acho que o grande líder atualmente, ele também tem que ter uma grande visibilidade, possibilidade de mostrar o seu posicionamento e dizendo não, isso para agora, para a companhia não vai ser eficiente ou não está dentro do programado que a gente havia planejado. Estratégia, a gente chama isso de trade-off, né? Toda trade-off, cada escolha há uma renúncia, né? A gente optou seguir esse caminho. Claro que eu entendo também que esse líder que já pré-programou, como tem muitas mudanças, eu tenho que fazer a curadoria disso para saber, poxa, posso revisitar parte desse meu plano que faça sentido para chegar aqui, né? E este timing é que é o desafio da gente. Mas concordo plenamente com o que eu digo. Dizem que estratégia não é só o to do, o que fazer, é o not to do, o que eu não vou fazer. Então esse é um discernimento e aí essa inteligência emocional, esse equilíbrio emocional, você na posição de liderança é fundamental. Então, a tecnologia está acelerada, vai ser cada vez mais, a inteligência artificial a gente não sabe aonde chega, a gente sabe que tem mudança, já está acontecendo. Agora eu vou precisar estar muito equilibrado, Fábio. Eu vou precisar estar muito centrado para poder entender e tomar decisões desse tipo. Exatamente. É importante, só que não é para agora. Exatamente. A gente vai seguir com o plano disso daqui. Vamos guardar aqui no Garagem das Boas Ideias, nos projetos para 2026 e tá tudo bem. Se tiver alinhado com o princípio e propósito e vai gerar performance, por que não? Tudo no seu decisão tempo. Difícil. Boa leitura. Como o franchise pode ser uma ferramenta de realização pessoal e financeira e não apenas a cópia de um modelo de negócio? É a minha essência de acreditar que o franchise não só clona negócio, mas gera prosperidade. Eu acredito fortemente nessa mola, né? Eu falo que é esse Brasil empreendedor que corre risco que cria
esse reason why, esse desejo de fazer as coisas, né? Esta prosperidade que vai impactar, né? A frase muito usada por Nietzsche, mas imortalizada por Viktor Frankl no livro é: quem tem o porquê enfrenta qualquer como, né? Isso para mim tem um sentido, claro, o livro é muito mais profundo e é um tema complexo da pesquisa, mas e para mim fica muito claro que quando os comos estão muito pesados, os porquês são muito fracos. Eu tenho um artigo no LinkedIn que diz muito para consultor de campo e equipe da franqueadora, né? Os porquês antecedem os comos. Sim. Simon Sinek escreve, começa pelo porquê, né? Mas os porquês antecedem os comos. Às vezes a gente tá falando muito dos comos, como fazer, e esquece de dar o porquê. E adulto muda se ele tem clareza do porquê. Se faz sentido ou se não faz sentido. Volta à curadoria. Eu tenho a capacidade de falar, cara, isso aqui tem sentido. Como é que eu mudo, né, esse processo? Então, acho que são insights do mundo em transformação. Não sei se eu tô conseguindo responder, não, Fábio. Muito. Eu sei que a resposta não tá completa. Até relembrando a nossa convenção, o Basagra fala que existe uma mudança no ser humano quando ele entende os 2 Cs, né? Ele muda por convicção ou por constrangimento, né? Excelente. E aí você entende que realmente, eu acho que o franchising traz para nós, e dentro dessa leitura, e você tem... inclusive, eu sou fã do benchmarking, que é o que você trouxe para nós, dizendo o seguinte: mesmo o Mercadão dos Óculos se posicionando como uma das 30 maiores redes, ela tem essa posição de clareza, de excelência. Inclusive, na convenção nós lançamos o nosso programa de excelência auxiliado por você, para que a gente pudesse ter um programa crível, onde a gente colocasse de fato uma loja excelente com essas categorias, nesses atendimentos aqui. E o interessante disso tudo é que quando você mostra para nós, franqueadora, que tem outras franqueadoras num nível de excelência ou colocando alguns princípios, práticas e processos melhores, você começa a criar uma referência, porque é muito ruim você olhar só para dentro do seu feudo, do seu universo. Você acredita nisso? Muito, muito. O benchmark é exatamente essas perspectivas para tornar cada vez mais factível. O programa de excelência, a gente acredita muito nisso, e eu vi o programa de vocês, está muito bem montado, como um mapa de sucesso da rede. Eu preciso ter sucesso, cara, segue isso aqui. Aqui tá a cartilha. Claro, fácil não é, mas tá lá a cartilha. Tem as etapas necessárias. E acho que o mais rico do programa de excelência, Fábio, na experiência, a gente implantou mais de 250 nas franqueadoras brasileiras. Hoje temos até software digitalizando isso. O mais rico é a gestão de consequências. E aí a franqueadora precisa ter uma capacidade muito grande de poder dar o feedback para os seus franqueados, vendedores, sobre que ponteiros eles precisam mexer, porque programas de excelência mexem em comportamento, né, que são os quali, e em resultado, quanti. É a soma desses dois que faz, né, que transforma, ou os comportamentos geram os resultados. Eu acredito nisso. Sim. E como é que eu, franqueado da região X, percebo que eu tô na 20º lugar no programa de excelência? Poxa, mas eu quero estar nos 10 maiores, eu quero estar nos 10 melhores nesse quesito, porque eu vou ser premiado, enfim. O que eu tenho que fazer? Agora, gestão de consequência. A gente acredita fortemente que adulto muda de comportamento se houver uma consequência. Talvez seja um terceiro C aqui, sim, né? Se houver consequência. No passado, a minha geração, e eu tive motocicleta, a gente não usava capacete. Não existia a tal da consciência e também não tinha uma consequência. Começou a se multar, cinto de segurança. Hoje os carros nem saem, ficam apitando, às vezes o carro nem liga se bobear. Tem uma consequência. E consequência muda comportamento. Muda comportamento. Seja pela multa, né? Sim. Seja pelo constrangimento. Agora, o que eu gosto do programa de excelência, ele muda pela meritocracia. Ele muda pela referência. Poxa, para eu chegar aqui, eu preciso fazer isso aqui. Então, esta capacidade do time da franqueadora de dar o feedback pro franqueado, falar, olha, você tá muito bem nisso aqui. As oportunidades de melhoria são essas daqui. O que você pensa sobre isso? Fazer uma conversa muito mais de com e não para que este grau de consciência, né? Para que esta gestão de consequências, poxa, então eu quero conquistar o prêmio, eu quero ser o primeiro lugar, quero estar entre os 5. O que eu preciso mudar em mim e na minha operação? Segundo a franqueadora, segundo o benchmark, e aí eu chego no benchmark, que está me dizendo, é o mapa de sucesso. Exato. É o benchmark, as melhores práticas. Então você está me dizendo que se eu seguir isso aqui, eu tendo a ter sucesso? Sim. Eu acredito fortemente nisso. Muito. Fácil de implantar? Não. Vai amar 100% dos franqueados? Não vão. Não. Mas eu tenho certeza que as redes que fazem com longevidade conseguem resultados excepcionais e mudam o jogo. Mudam o jogo. A gente se distancia da concorrência. Valioso. Infelizmente, caminhando para o nosso final, para que a gente possa aí
ter essa leitura. E para finalizar, qual a essência de uma rede de franquias próspera em que todos ganham, franqueador e franqueados? A essência é uma rede que tem propósito, princípios muito claros, que tem cultura de franchise estabelecida no seu time, que sabem trabalhar com empreendedores, né? Que cada vez mais a equipe da franqueadora entenda de empreendedorismo, de atender esses empreendedores, que tem um senso de urgência muito acelerado. Muitas vezes o time da franqueadora, e eu não estou falando do Mercadão, estou falando das franqueadoras em geral, não tem esse mesmo senso de urgência de quem está na ponta, né? Outro dado que a gente falou aqui no podcast, mas é importante relembrar, que tenha sempre uma revisão do modelo de negócio, né? Uma atualização do modelo de negócio, sempre um olhar novo, né, sobre o que está acontecendo, e mantenha muita proximidade, muita conexão, né? Que tenha elementos de cultura e engajamento muito fortes. Porque quem tem um porquê enfrenta qualquer como, a franqueadora precisa trabalhar fortemente os seus porquês para que os comos sejam menos pesados, né? Como é sempre pesado. Como é operação, como é no dia a dia, como é abrir uma operação, como é abrir um quiosque, um container agora. Barriga no balcão, olho no mercado, olho lá no dashboard, lá do digital, enfim. Então, e eu não espero que essa fala seja, nossa, o Adir acha que tudo é mágico, fácil. Não, sou empreendedor. Empreendedor tem dor no nome. Eu tenho dimensão do que é isso. Eu vivo isso. Aliás, para mim, eu estava no programa da Record, eu falei isso lá na convenção do MDO. O Edu Guedes me perguntou assim, o que é empreender para você? Empreender é lutar todos os dias contra a sua zona de conforto. Não me permite. Eu não posso me permitir me abraçar nesse sentido. Então, tem uma série de elementos, né? E, lembrando, que trabalhe cada vez mais no guardrail. E este guardrail pode ser cada vez mais ampliado se houver clareza desses princípios. Porque aí eu te dou mais flexibilidade e eu tenho na ponta gente que pensa, que executa, que representa bem a marca e que me retroalimenta. Melhora ainda mais. Melhora, me traz insights, cara, traz a perspectiva do cliente. Cara, se eu tenho 600, 700, cara, quanta inteligência na ponta eu tenho. Muito. Como é que eu não vou capturar? Só que a década de 90 dizia, você não precisa pensar. Só executa. Só executa o que eu tô te falando. Não pensa, não me questiona. Ó, eu tô exagerando aqui para dizer como, ainda bem, esse mundo mudou e a gente precisa estar integrado com isso. Adir, projetos futuros Praxis, conta para nós no nosso Podvisão, o que a Praxis está olhando para os próximos anos aí dentro do mercado, o que ela vai colocar em prática, como que as pessoas tocam a esses grandes projetos Praxis. Praxis Business está digitalizando boa parte das suas soluções para entregar as coisas de maneira digital para o cliente, né? A gente criou lá uma sigla, né, que são 3 palavrinhas, né? UDB, né, que em inglês é useful, a gente precisa ser útil. A gente precisa ser útil para o cliente. O D é de dados, de data, né? Então a gente precisa cada vez mais coletar dados para gerar o que? O B? Benchmark. Você acabou de me perguntar. Benchmark. Então a gente está digitalizando várias soluções nossas. A gente está criando produtos que para nós tragam escala e recorrência, que eu tenha a frequência do cliente, né? Eu estou fazendo parcerias estratégicas, por exemplo, com uma empresa de inteligência artificial para fazer com que eu também esteja com o meu modelo de negócio, com a minha lojinha, né? Com o meu container atualizado. Eu preciso entender que o Fábio, gestor do Mercadão dos Óculos, o Gustavo, o César, o que eles estão... Como é que tá a jornada desse consumidor, né? Que é B2B, né? Como a gente brincou. Exato. Mas você é customer, né? Você é consumer, né? Nossa. Então eu preciso entender isso. Então a gente está fazendo um investimento forte em tecnologia, inteligência artificial. A gente está fazendo um modelo até de joint venture. Estamos estudando, né? De ter uma parceria estratégica para isso. E estamos entrando cada vez mais forte na indústria, para ajudar a indústria a ter mais acesso ao mercado e usando o franchise, ensinando o que a gente chama de acesso ao mercado, usando o franchising para tratar com outros canais de vendas, como distribuidores, revendedores, porque o franchising tem bastante a ensinar. Então, e o franchise brasileiro tem se tornado cada vez mais próspero e a gente quer, óbvio, sempre estar aprendendo isso. E eu tenho me dedicado muito na minha missão de conselheiro, que tem sido uma posição que tem me exposto muito a questionar uma série de crenças. E aí, com você como conselheiro, participando do conselho de administração, você começa a aprofundar. Em projetos eu tenho um nível de profundidade. No conselho, eu tenho que analisar, ajudar junto o balanço, eu tenho que trazer. Então, isso exige de mim um lifelong learning que eu citei aqui. Então, essa exposição me ajuda nos nossos porquês. Fantástico. Tá aí, você que curtiu o nosso Podvisão, pode comentar esse mestre aqui do franchise, Adir Ribeiro, trouxe para nós um conteúdo valiosíssimo.
tanto na parte da experimentação, quanto na relação franqueado-franqueador. Esse aprendizado fica para você. Adito, as palavras finais dentro do nosso Pod Visão e o nosso agradecimento. Muito obrigado. Eu que agradeço o convite, uma honra enorme estar aqui com vocês. Desejo muita prosperidade para vocês, para todos os franqueados e fornecedores que fazem parte desse sistema. Sucesso. Muito obrigado, queridos. Sucesso e boas vendas. Até a próxima.